Câmbio pessoal, Gilmer Cordeiro falando aqui, e antes de investir o seu primeiro real, você precisa entender 3 coisas, senão a chance de você perder dinheiro é enorme. Estou num cenário diferente aqui, vim na casa dos meus pais comemorar o aniversário da minha mãe. Isso me inspirou a fazer esse vídeo, deixando de falar um pouquinho de opções e falando do primeiro passo, que é o mais importante, educação financeira. Eu gosto de falar que eu fui agraciado. Meu pai era área de finanças. Então, eu e minha irmã, a gente teve educação financeira desde molequinho. Só que eu sei que hoje, como profissional do mercado, essa não é a realidade da maioria da população. Não importa classe social ou grau de estudo. E quando a gente fala de investimento, eu vejo muita gente tentando resolver um problema financeiro, um problema de dívida, querendo achar uma solução para enriquecer rápido e daí resolver seus problemas. E não é assim que funciona. Recentemente viralizou uma notícia ali mostrando que tem mais pessoas em bets do que investindo. Inclusive, quando se perguntava para as pessoas que tipo de investimento elas faziam, 15% delas responderam bets, achando que bets, apostas, é investimento. E é justamente isso que atrapalha muito iniciante. Investimento não é milagre. Se você começar com essa mentalidade, só vai cair em furada. Então, se você não quer cair nessas armadilhas e quer aprender a investir de verdade, já se inscreve no canal, porque aqui eu falo sem ilusões. Primeira coisa que você precisa saber antes de falar de qualquer investimento, renda fixa, bolsa, opções, você precisa de uma coisa: controle financeiro. E isso começa com 2 perguntas muito simples. Quanto de dinheiro você recebe todo mês e para onde está indo esse dinheiro? Com essa informação, você só tem 2 alternativas. Ou você corta gastos, ou você aumenta a receita. Não tem mágica. O problema é que muita gente entra no negacionismo financeiro. Fala, eu mereço esse presente, só dessa vez, a parcela cabe, né? E daí quando vê, está afundado em dívidas. Como eu falei, sem ilusões, a verdade é dura, mas é necessária. Não dá para resolver sem atitude, você vai precisar escolher quais sacrifícios fazer, cortar gastos ou aumentar a receita. Uma das coisas precisa acontecer. Aí sim, depois de colocar a casa em ordem, é que faz sentido pensar em investir de verdade. Agora, a segunda coisa que você precisa entender antes de investir é simples. Invista no que você entende. Lembrando que bets não é investimento, tá? Você não precisa ser nenhum especialista, mas precisa saber 2 coisas sobre qualquer tipo de investimento. Qual o potencial de retorno e quais são os riscos envolvidos. Muita gente só olha o lado do lucro. Meu amigo falou que fez tal negócio, tal investimento e ganhou dinheiro, e você vai lá, entra sem entender o risco, e isso é receita para frustração. Nada adianta você ter um investimento lá que vai te pagar 30%, sendo que também você pode perder 50% em um mês. Investir como dirigir, você não precisa ser o piloto de Fórmula 1. Mas precisa conhecer as leis da estrada, as regras, o limite de velocidade, que acontece errar uma curva. Caso contrário, o acidente é certo. Terceira coisa, ser realista. Se você entra no mercado, acredita que promessa de 10% ao mês garantido ou dobrar seu patrimônio em 30 dias, sinto te dizer, mas você vai se frustrar. Quer ver a realidade? Warren Buffett, um dos maiores investidores, mais conhecidos pelo menos, tem uma média de 20% ao ano. Peter Lynch chegou a 29% ao ano. E Jim Simons, que é um caso fora da curva, 30% a 40% ao ano. Agora, se esses gigantes, com equipe enorme, tecnologia de ponta, anos de experiência conseguem isso, como acreditar em alguém que promete resultados absurdos em pouco tempo? E mais, quando você está começando, o que mais diferença não é a rentabilidade, mas sim o tamanho do seu aporte. Olha essa situação aqui, investindo R$100 por mês a 2% ao mês, você teria R$ 11.405. Agora, se você reduzir a rentabilidade para 0,5% ao mês e dobrar o seu aporte para R$200, no mesmo período você teria R$ 13.954. Ou seja, dobrar o aporte faz muito mais resultado do que dobrar a rentabilidade. Nesse caso, quadruplicar a rentabilidade. Esse é o poder da disciplina no começo. No início da jornada, o que mais pesa não é a taxa de retorno, é o quanto você consegue investir todo mês. Por isso que a organização financeira lá do começo é tão importante. Então, recapitulando, antes de investir você precisa se organizar financeiramente, investir no que você entende e ter expectativas realistas. E olha só, nem vou colocar aqui aquela chamada do meu treinamento do ABC para opções. Por quê? Porque isso é um passo depois. Da mesma forma que eu mostro a realidade das opções, eu quero mostrar a realidade para vocês que querem começar a investir. Aí sim, um pouco de base, vocês podem
conhecer o ABC das opções. Agora eu te pergunto, você está organizado financeiramente ou ainda está tentando investir para resolver as dívidas? Comenta aqui embaixo, porque esse pode ser o seu primeiro passo para investir de verdade. E não se esqueça de curtir o vídeo e compartilhar com alguém que está começando a investir.